Olá, pessoal, e hoje com mais um Podgat, e nós temos aqui a presença do meu amigo Rony, que é enfermeiro do SAMU, e vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o afogamento. Né, Rony? Você que tem bastante experiência com isso, com esse tipo de resgate, fez um treinamento com o Corpo de Bombeiros num período recente agora, né? Isso, exatamente. Qual a importância do afogamento na sociedade brasileira? Mundial? É um problema de saúde pública, doutor. Eu costumo sempre fazer a seguinte correlação. Os acidentes de trânsito matam muito. Nós temos o Maio Amarelo, nós temos todo o envolvimento por conta disso, mas eu chamo a atenção para o afogamento, que ele tem uma probabilidade de morte 200 vezes mais do que um acidente de trânsito. Ou seja, é um problema de saúde pública gritante e que nós precisamos atacar. Nós perdemos por dia 16 brasileiros que morrem por afogamento. E o que chama a atenção, e esse é um dado alarmante, um dado epidemiológico assustador, que desses 16 brasileiros, 4 são crianças. E aí, quando a gente olha para as estatísticas, mergulhando de uma maneira mais profunda, a gente encontra que de 1 a 4 anos, essa é a primeira causa de morte nas crianças. Isso é a primeira causa de morte. Passa a ser a segunda causa de morte nas crianças de 5 a 9 anos. Consequentemente, a terceira causa de morte de 10 a 14 anos e a quarta causa de morte de 15 a 24 anos. 52% dessas pessoas que morrem de 1 a 9 anos morreram afogadas ou morrem afogadas por acidentes de afogamento dentro das piscinas residenciais. Ou seja, é um problema de saúde pública que envolve o poder público, envolve parques públicos, envolve academias, mas que também está dentro das nossas casas, no momento de lazer. A gente tem essa fatalidade ocorrendo com muita frequência. E só tem uma forma, nós prevenirmos. Essa é a melhor maneira. Para prevenir, nós precisamos estar envolvidos num processo de educação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Esse programa vem a calhar e que chegue a muitas residências, muitos pais, porque você imagina, você é pai, eu sou pai, a perda de um filho, ainda mais por um motivo que poderia ser prevenível, acho que arrasa qualquer pessoa, qualquer família, né? E a importância de nós chegarmos até essas pessoas, né? Tem piscina em casa, precisa ser piscina, pode ser um tanque, pode ser uma dessas piscinas de plástico, né? Às vezes até um balde, né? Dando banho em crianças pequenas. Como é que é essa casuística que vocês veem no dia a dia? Então, esse é um grande problema, né? Assim, o afogamento ele tem vários graus, né? A gente, de acordo com a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Eu costumo sempre falar e fico muito feliz por isso, porque quando a gente fala em acidentes de trânsito, a gente pensa nos protocolos do PHTLS, do Colégio Americano de Cirurgiões. Quando a gente pensa em problemas cardíacos, a gente pensa na American Heart Association. Existem várias cadeias de sobrevivência de primeiros socorros, cadeia canadense, cadeia europeia, existem várias, Cruz Vermelha Internacional, americana, enfim. Mas quando a gente fala de Sobrasa, quando a gente fala de afogamento, nós temos a maior instituição, a maior associação do mundo que trabalha com conceitos de produção científica e de trabalhos de prevenção, que esse é o grande fator. Então a Sobrasa, a Sociedade Brasileira, liderada pelo Dr. Davi Spilsman, e junto com a sua equipe, eles têm um trabalho maravilhoso e fala exatamente que o primeiro elo da cadeia da sobrevivência é a prevenção, porque a gente tem essa casuística horrível. De 1 a 9 anos, 52% das pessoas que morrem, das crianças, por sua vez, morrem em casa através dessas situações aí, que nem sempre é uma piscina grande, pode ser uma piscina pequena, como você bem colocou, pode ser uma piscina de plástico, mas ela faz parte dessa casuística aí de ter 52% da mortalidade. E quando ocorre isso? Ocorre quando a mãe sai para atender o celular, acha que está num ambiente controlado, o pai para buscar uma bebida, a gente na geladeira, não necessariamente uma bebida alcoólica, né? Numa festa as pessoas estão descontraídas, em um momento que eu olho para o meu celular, eu deixo de observar e aquele momento pode ser fatal. E aí a gente vai ter uma criança afogada. O afogamento tem vários graus, né? Hoje a gente tem o grau 1 até o grau 6 de afogamento, a gente pode falar um pouco isso, mas isso ocorre de maneira muito fugaz, é muito rápido. Então eu preciso estar com a minha observação, a minha vigilância a todo tempo.
Eu falo isso porque eu fui vítima de afogamento em um tanque. Eu sou mineiro, é roça, né? Minha avó ali mexendo no jardim, tudo. E eu e meus irmãos num tanque. Eu caí e por lá fiquei, né? Eu só lembro da mão vindo e me pegando. E não era um tanque fundo, dava pé para mim. Então você vê que às vezes o risco não é... Você imagina, é raso, não vai ter problema, mas eu era muito pequeno. E aí tive esse afogamento. Não, sem maiores problemas, foi uma coisa rápida, mas poderia ter sido pior se minha avó não tivesse visto. Quais são as medidas principais para que esses pais e mães tenham em suas residências para evitar esse tipo de afogamento? A prevenção, como eu falei, ele é o primeiro elo da cadeia da sobrevivência do afogado desenvolvida pela Sobrasa desde 2014. Foi publicada no Resuscitation em 2014. Então é um orgulho para a gente, no brasileiro, a gente tem muita satisfação de falar isso. E nessa cadeia da sobrevivência é a prevenção. Mas eu chamo a atenção para que essa prevenção seja efetiva, eu preciso me educar, eu preciso me antever às situações, eu preciso acreditar naquilo. Prevenção não é algo que eu tenho que pensar só depois que aconteceu. E normalmente nossa cultura é essa. Depois que as coisas acontecem, eu começo a pensar em estratégias preventivas. Para que eu tenha prevenção de fato, eu preciso antever e criar um processo educacional. São coisas muito simples, né? Eu estou na minha casa, por exemplo, e eu tenho prevenção ativa. O que é uma prevenção ativa? É quando eu impeço que, por exemplo, pensando em afogamento, prevenção ativa e reativa, a gente pode pensar para tudo, mas pensando em afogamento, quando eu impeço que o meu filho, né, vamos aqui focar nas crianças, que eles tenham acesso àquele local. Então, eu preciso criar barreiras para isso. Isso a gente chama de prevenção ativa. Uma barreira com grades, com portões autotravantes, e que seja um local que eu possa visualizar. Não adianta eu colocar um muro, porque eu posso não ver. Se a criança transpor aquele muro, eu passo a não ter mais essa visão, e eu falhei aí na minha prevenção ativa. Mas tem também a prevenção reativa. O que é a prevenção reativa? É quando falhou a barreira, por algum motivo, mas eu interpretei o risco e antecipei. Então, por exemplo, eu vi a criança que está lá próximo da piscina, ela já não tem mais a barreira, e eu faço então uma prevenção reativa. Vou lá e retiro a criança. Eu estou falando de criança porque chama bastante atenção, mas tem outros fatores que a gente merece discutir. Final de semana, numa chácara, as pessoas ficam alegres, bebem, e às vezes você vê uma pessoa que está lá, tomou um pouco a mais, está toda alegre, está com calça jeans, está com uma calça grande, ou mesmo um bermudão. A gente tem uns bermudões meio tático, né, com um monte de bolso, e a pessoa está lá na beira da piscina. Então, o que é que você faz? A prevenção reativa entra nesse momento, retira a pessoa do local, porque ela tem um grande risco de cair, e aí com essas roupas todas, já muitas vezes inebriado, então você evita um afogamento. A gente não pode se iludir, é importante a gente pensar na intervenção, nos primeiros socorros, mas o que salva a vida são as prevenções. Para isso eu preciso estar educado e aplicar prevenções ativas, onde eu crio barreiras, e reativas quando eu identifico esse problema, quando a barreira já falhou, e eu vou lá e retiro a pessoa. É o que o serviço do guarda-vida, quando a gente olha no mar. Mas ele colocou lá a bandeirinha, para dizer, aqui tem uma corrente de retorno, não pode. Isso é prevenção ativa. Mas tem sempre o banhista que vai lá e se antecipa. Aí o guarda-vida vai lá e fala, senhor, por favor, retira a pessoa. Isso é uma prevenção reativa, ou seja, a barreira falhou, agora eu vou intervir para evitar que o mal aconteça, porque depois tudo vai ficando mais complexo. Nós podemos chamar isso, então, de imprudência ou displicência. O banhista que está vendo ou não viu, não reparou na bandeirinha ali. Perfeito. E adentrou ao mar. Mesma coisa, as crianças que são deixadas na piscina ou próxima à piscina, com acesso direto, sem que a supervisão de um adulto. Perfeito. Mesmo crianças que sabem nadar, né? Perfeito. E também, muito importante, pessoas que fizeram ingesta de bebida alcoólica ou drogas, né? Que não é tão incomum assim. Isso. E o afogamento, as pessoas imaginam que quem está se afogando começa a botar a mão para fora, às vezes gritar, socorro, estou me afogando, e se debater. É isso mesmo? É isso mesmo lá em Hollywood. É um mito, Angelina né? Jolie, o Brad Pitt pode fazer isso, mas a pessoa que é vítima do afogamento, não. Ela se debate,
muitas vezes você fica observando, é importante, essa é a prevenção reativa, que você vê a pessoa ali, que ela não está equilibrada, né, está perdendo a sua capacidade de flutuação, quando ela se afoga. O que é o afogamento, né? Afogamento não é a ingestão de água, é a aspiração de água. Quando a água entra na via aérea, eu não consigo emitir som, portanto, eu não vou gritar socorro. A pessoa vai começar a se debater, e aí vai chegar um momento que ela vai estafar, tem ácido lático na corrente sanguínea, aí advém as câimbras, e quando ela submerge, ela já não está mais em condições de voltar à superfície, e por isso eu preciso interpretar. É uma ilusão imaginar que a pessoa vai gritar socorro. É claro que é importante nós descrevermos o afogamento, tem o primário e o secundário. Então, sim, num primeiro momento, imagine você nadando, eu já vou falar aqui o que é a diferença de primário e secundário, de repente você sente uma dor no peito, de repente você sente uma plegia. O que é isso? Uma paralisação de um lado do corpo. Então, neste primeiro momento, que pode ser um AVC você nesse pode, caso, né? que no caso, pensando no AVC, nesse primeiro momento, ou até mesmo uma cãibra, nesse primeiro momento, talvez você tivesse condições de gritar por um socorro rapidamente. Esse é o afogamento secundário. A pessoa teve um agravo, um infarto, um AVC, uma cãibra, e ela poderá, sim, nesse momento, esboçar algum pedido de ajuda. Posteriormente a isso, ela submerge, as vias aéreas são tomadas por água e ela já não consegue emitir som. Então, só para não ficar muito confuso, o afogamento ele é dividido em primário e secundário. Primário é quando a pessoa, por falta de habilidade, não sabe nadar, ela submerge e a água rapidamente entra nas vias aéreas, produzindo um quadro que nós chamamos de hipóxia, né? Falta oxigênio, porque não é para ter nada de líquido ali, é só ar, e o líquido impede a respiração, e a pessoa então tem essa causa primária, né? Essa etiologia, a hipóxia. Mas o afogamento secundário, ele advém desses fatores que a gente discutiu. Eu posso sentir uma dor no peito e ter algum tempo de esboçar algum socorro, tá? Eu posso sentir uma dificuldade, uma movimentação, um AVC, e ter algum momento. Normalmente isso também não vai existir, tá? E eu posso ter situações muito comuns, tá? A pessoa mergulha e tem um traumatismo crânioencefálico. Essa pessoa também não vai pedir ajuda, porque ela bateu a cabeça, ou às a vezes coluna, teve um trauma raquimedular e ela tem um afogamento que nós chamamos secundário. De uma maneira geral, todos vão se afogar e a gente precisa, de maneira bem rápida, a gente já falhou no primeiro elo da cadeia, que é a prevenção, a gente precisa entrar agora no segundo elo da cadeia da Sobrasa, que é reconhecer rapidamente e acionar ajuda de maneira adequada, ligando para o 92 ou 93, que são as maneiras mais corretas para a gente acionar ajuda para esses casos específicos. Rony, aí você está falando, no mar nós vamos ter normalmente salva-vidas. Uma piscina residencial, não. Cachoeira, nem sempre, né? E cachoeira acontece também muito trauma raquimedular, né? O que fazer para o leigo? Eu sei nadar parcialmente, eu não sou um nadador nato, mas eu sei flutuar, nadar. Eu devo entrar na água para retirar essa vítima. Isso, muito bom. Vai aumentar a chance de sobrevivência quanto antes ela for retirada, mas até que ponto eu devo me arriscar? Perfeito. Toda vez que a gente fala em primeiros socorros, em urgência, o que vem antes de qualquer ensinamento é a segurança. Tá? Se não houver segurança, eu não posso atuar. Isso é princípio elementar. Eu costumo sempre chamar a atenção, nós sabemos, episódio que aconteceu, claro que não é afogamento, muito pelo contrário, na outra ponta, mas a Boate Kiss nos ensinou quantas pessoas que morreram ali, que não precisariam ter morrido, exatamente porque adentraram numa cena inóspita, insegura, e produziu então mais mortes. Nós temos um outro evento ainda, esse talvez até mais marcante, que foi o World Trade Center. 343 bombeiros sucumbiram de dia de folga. E olha que nós estamos falando, e por que eles morreram? Eles morreram porque entraram no local inseguro. E nós estamos falando dos Estados Unidos, da onde a gente importa a maior parte dos conhecimentos, não de afogamento, que a gente já falou aqui, que é tupiniquim, é nosso, é brasileiro. Mas assim, quando a gente fala em segurança, a gente sempre se refere às associações americanas. E lá 343 pessoas morreram que não precisariam morrer de acordo com os estudos. Mas voltando à sua pergunta, você falou, uma pessoa está afogando. O que é que eu faço? Eu sei nadar?
Eu posso ser um expert, eu posso ter ganhado vários campeonatos de natação. Eu só entrarei na água se eu for guarda-vida treinado. Se eu não for guarda-vida treinado, que tem técnicas para abordar essa vítima, porque imagina o desespero dessa vítima. Ela vai se agarrar em você e vai sucumbir as duas pessoas. Então a gente passa a ter 2, 3. Recentemente, a gente teve aqui, não vou dar muitos dados porque é algo muito triste, mas num final de ano, família aqui próximo da nossa cidade, na cidade de Sumaré, passeando, final de ano, momento de confraternização, a família inteira praticamente morreu dentro do rio, porque a criança se afogou, a irmã mais velha foi lá, se afogou, a avó foi lá e se afogou, a mãe foi lá e se afogou, morreram 4 pessoas. Por que isso? Porque só posso entrar na água se eu tiver treinamento para tal. Não basta saber nadar, eu preciso ser um guarda-vida treinado. Ele tem técnicas, tem cursos de salvamento aquático, do qual eu já participei, mas eu preciso estar também preparado para isso. Eu preciso ter recurso. Eu preciso ofertar flutuabilidade para essa vítima. Então, o guarda-vida treinado, ele, além de estar treinado, ele vai apresentar uma flutuabilidade para essa vítima. Agora, eu não sou guarda-vida treinado, o que é que eu faço? Eu estou lá, identifiquei, eu apenas imaginando ofereço... uma mãe com 2 filhos se afogando. Perfeito, perfeito. E é difícil, hein? Difícil. Você não atuar nesse momento. Difícil, exatamente. Isso é o que está descrito no mundo ideal. O Dr. Davi Spielman falam isso. Isso é o mundo ideal, mas nós não vivemos no mundo ideal. Então, mas é difícil. Mas de que adiantará? E aí, nesse momento, a emoção vai tomar conta e eu preciso dar um passo atrás e pensar com a razão. Costumo falar sempre uma coisa, doutor, nos cursos que dou sobre vários. A emoção embota a razão. Se eu não pensar, eu vou invariavelmente tomar uma atitude inadequada. E aí de nada vai adiantar. Eu imagino um pai, uma mãe que vê um filho afogando e vai querer se salvar. A primeira coisa é esquecer de chamar o socorro, esquecer de chamar ajuda. Já ir e esquecer de chamar ajuda. E aí se mergulha, muitas vezes está com roupa. A pessoa não está preparada para isso, ela mergulha, calça jeans, calça blusa, isso tudo impede a sua movimentação, tornando você uma vítima mais frágil ainda, e aí sucumbindo 2 pessoas. Então, tem vários fatores. Na água, mas de uma maneira geral, nós temos que dizer, nós estamos falando de prevenção, ofereça flutuação ou flutuabilidade para essa vítima. Joga uma corda, joga uma boia, qualquer coisa que ela possa se agarrar sem você entrar na água, porque seguramente... Uma caixa de isopor. Uma caixa de isopor, qualquer coisa que ajude a flutuar. Porque seguramente nós teremos 2 vítimas, e 3, e 4, a gente tem inúmeras situações que mostram essa situação dramática e traumática também, de pessoas que tentam ajudar e acabam se afogando também, aumentando o número de vítimas, ferindo o primeiro princípio da segurança. Então, de uma maneira geral, nós entendemos a comoção, nós entendemos a emoção, mas o que nós temos que fazer, guarda-vidas não treinados, é oferecer flutuabilidade, oferecer flutuação para essa vítima, lembrando que eu já chamei ajuda, eu já liguei para o 92, para o 93, e enquanto isso eu tento produzir. Ou se você não conseguiu ligar, pelo menos deu a ordem, né? Isso, você exatamente. Ligue para o 92 e 93 isso e fale que nós temos um afogamento em curso. Exatamente. Rony, só ainda no segundo ponto da cadeia de sobrevivência, que é a observação do afogamento, né? A identificação. A vítima, quando se afoga, ela vai, no momento inicial, se observa esses movimentos com dificuldade de flutuação. A partir disso, com a broncoaspiração de água, está tentando respirar, mas só entra água nos pulmões. O que acontece? A vítima vai ficar boiando ou ela vai afundar? Isso, em geral, vai depender muito do local em que eu estou. Eu posso estar em locais, rios, por exemplo, é muito comum ela afundar e ela ficar no fundo, certo? E depois de algum tempo ela vai começar a boiar, mas em geral ela vai afundar e vai ficar lá até que depois ela não tenha mais vida. E aí depois de um tempo ela vai afundar. Então ela vai afundar, certo? Ela vai afundar, ela vai submergir. E é importante eu identificar nesse momento, o momento que ela ainda está acordada, não respira mais, não fala, não grita socorro, porque as vias aéreas estão completas, ela não consegue articular, a via aérea está ocluída, neste caso ocluída por líquido. Ela, neste momento eu ainda tenho chance de oferecer a flutuabilidade para ela, porque depois ela vai afundar e aí fica tudo mais complicado. E aí, quando a gente fala de afundar, eu gostaria depois, no momento mais oportuno, falar, e a gente falava de piscina,
das piscinas que tem aquele ralo de sucção, que é muito comum nos dias de hoje, faz parte, inclusive, do conceito de piscinas seguras, de ter ralos anti-sucção, daqui a pouco podemos falar sobre isso, em que a pessoa aí não tem jeito mesmo, porque ela é sugada, então ela vai ficar afundada, não vai subir, eu preciso identificar isso precocemente. Isso, alguns eventos em clubes poucos anos atrás, né, de crianças, mulheres, cabelo grande, né, que ficaram submersas em virtude de serem sugadas pelo ralo. Sugadas. Né? Inclusive, aproveitando falar já aqui, a Sobrasa tem uma campanha fantástica, né? A Sobrasa é um orgulho para nós, não só por ser brasileira, mas por tantas as coisas que ela faz, no sentido de prevenção, né? Sobretudo, que é o mais importante. É importante saber primeiros socorros do afogamento, mas a prevenção, ela que salva vidas, efetivamente, que eu falei aqui, depois que afogou, ele tem 200 vezes mais chances de morrer do que um acidente de trânsito. Então, a mortalidade é altíssima. Claro, a depender dos graus de afogamento, como eu falei, tem vários tipos de graus, mas à medida que o tempo vai passando, eu vou evoluindo para o grau 6, que é o pior grau de afogamento, e a pessoa tem uma mortalidade de mais de 93%. É muita coisa. Quais seriam esses graus? Falando então, depois a gente volta aqui para falar das 5 ações. Aliás, esse é o desenho da Sobrasa, é uma mão, perdão, mostrando assim exatamente para dizer que são 5 passos que a gente vai falar. Mas, respondendo a sua pergunta sobre graus de afogamento, né? O que é? A Sobrasa define da seguinte maneira: imagina uma pessoa que está lá e de repente não se afogou ainda, está ali, não engoliu água, isso é chamado de resgate. Foi alguém, um guarda-vida, foi lá e tirou a pessoa, ou mesmo um leigo ofereceu flutuação e tirou a pessoa. Se ela não estiver apresentando tosse, isso é considerado resgate. Quando ela começa a tossir, engolir um pouco de água, todos nós já afogamos grau 1. Quem frequenta piscinas, tomou um caldo na praia. Tomou, vai ter afogamento grau 1. Então começa com tosse. Tá? Essa pessoa, via de regra, é tranquilo, a mortalidade é baixa, em geral nem precisa de um atendimento médico, mas eu sempre reforço para o leigo, tem dúvida, divida a responsabilidade conosco, ligue 192, fale com o médico regulador e apresente a história do que aconteceu. Mas, via de regra, a tosse ao grau 1 não tem grandes riscos, não precisaria de um atendimento de urgência. Quando eu começo a ter secreções, espuma na boca, vou usar termos aqui de primeiro socorro, espuma na boca e nariz, eu já estou no grau 2. Essa pessoa do grau 2, ela já tem um pouco de espuma e ela precisa de atendimento médico. Ela precisa que eu chame o socorro, e o socorro vem porque nós vamos ofertar oxigênio para essa vítima. O grau de mortalidade já começa a aumentar. Mas ainda tem pouca espuma, mas precisa ser hospitalizada, precisa ficar em observação. Broncoaspirou. Tem água no pulmão. Tem água no pulmão. Pequena quantidade. Vai aparecer isso. Tem pequena quantidade, vai ter pouca espuma em boca e nariz. À medida em que eu tenho mais água no pulmão, vou aumentando esse processo de espuma. Mais água, mais espuma na boca e no nariz. Quando a gente pensa em termos médicos, você sabe muito bem que é especialista nisso, na ausculta pulmonar eu já teria estertores. Aí eu estou no grau 3, a mortalidade já aumenta, óbvio. Eu preciso de uma equipe médica atuando. Esse paciente vai precisar de oxigênio em alto fluxo. Nós invariavelmente colocamos máscara e vamos controlando esse paciente, o grau 3. Esse paciente, quando ele evolui para mais água no pulmão, ele vai para o grau 4. O que acontece no grau 4? O grau 4 é um problema. A mortalidade dá um salto absurdo, porque eu tinha já um comprometimento respiratório, certo? Esse está desde o princípio. Mas eu passo a ter um comprometimento hemodinâmico. Esse paciente, em geral, não vai ter mais pulso. Para profissionais de saúde, o leigo não é obrigatório secar pulso, infelizmente, daqui a pouco falo sobre isso também, mas se nós tivermos habilidade para isso, nós vamos ver que esse paciente já não tem mais pulso radial. Que significa o quê? Ele tem comprometimento pulmonar e tem comprometimento hemodinâmico. Paciente com alta mortalidade. Óbvio que eu chamei ajuda lá no momento que eu reconheci, a ajuda precisa chegar rápido e precisa ter intervenções de maneira específica. À medida em que isso vai avançando, esse comprometimento hemodinâmico, eu entro para o grau 5. O que é o grau 5?
O paciente já não tem mais pulso Sim. carotídeo central. Ele está numa parada respiratória. Eu preciso atuar de maneira específica nesse caso. Esse paciente está inconsciente. Eu preciso intervir de maneira rápida. Se eu souber primeiros socorros, excelente, porque eu começo a fazer isso. É uma parada aí, cardiorrespiratória. Aí, nesse momento, é uma parada respiratória ainda, é o grau Respiratória, 5. tá. Que é, ele tem pulso central, Tá. certo? Se ele tem pulso central, ele tem ainda Só uma respiratória. Exatamente. Ele ainda tem o coração funcionando, mas ele tem uma parada respiratória. Este é o grau 5. O grau 6 é quando ele já não tem mais pulso central e então ele já tem uma parada cardiorrespiratória e aí eu preciso fazer manobras de RCP. O que é importante para o leigo aqui, para não ficar esse monte de informação, que eu sei que às vezes confunde, às vezes até a gente se confunde falando. Se a vítima tiver com tosse, eu já preciso chamar ajuda. À medida em que isso vai aumentando com espumas maiores, eu vou aumentando o grau de afogamento, até chegar numa situação que ele pode estar no grau 6, sem pulso, sem respiração. Mas é importante que eu tenha conhecimentos de primeiros socorros para atuar nessa vítima que já está fora da água, e aí eu reiniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar ou de ventilação de acordo com o grau, mas para isso a gente precisa discutir primeiros socorros para esse grupo. Rony, eu fiz alguns vídeos já educativos quanto ao afogamento, e você pega imagens e vídeos na internet, no mundo inteiro, pessoas pegando crianças afogadas e virando de ponta cabeça, ou fazendo manobras de compressão na altura do estômago da vítima, achando que tem que esvaziar o estômago, como se tivesse deglutido água, né? Aí vem aquele vômito, e se esquecem que, na verdade, a água está no pulmão. Isso. E não vai, essas manobras são absolutamente inefetivas. Então, você falou assim, uma parada respiratória. O que é que seria mais importante nesse momento? Uma mãe, um pai com filho nessa situação, antes do socorro chegar, o que é que eles já podem fazer para tentar diminuir os riscos de óbito? Perfeito, é sensacional. Esse é o grau 5, né? O paciente ainda tem pulso, mas ele já não respira. O que é importante, porque você falou pai e mãe, porque nesse momento ele é um leigo, ele não tem recursos de ventilação. Ele só vai conseguir prover ventilação para essa vítima a partir da respiração boca a boca, certo? É isso que sobra para a gente naquele momento. Então, qual é a recomendação da Sobrasa para esses casos? Fazer inicialmente 5 ventilações de resgate. A gente faz 5 ventilações de resgate e depois avalia sinais de vida. O que é sinais de vida para o leigo? Para nós, a gente vai checar o pulso, profissional da saúde. Para o leigo, ela começou a tossir, começou a se mexer? Não, não começou, não tem sinais de vida. Aí ela vai fazer compressões torácicas e ventilações. Esse é um ponto importante. Ela não checou o pulso, ela fez 5 ventilações de resgate. Do ponto de vista, separando em graus, ela está em parada respiratória, tem pulso, mas o leigo fez 5 ventilações de resgate e ela não teve sinais de vida, não tossiu, não se mexeu. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos fazer compressões e ventilações sincronizadas. Aí tem uma explicação importante. Ventilação, só para o leigo saber, é a respiração boca a boca. É a respiração né? boca a boca, que é chamada no passado de respiração artificial, mas é a respiração boca a boca que foi popularizada. Se está com um parente, alguém próximo, não vai deixar de fazer com medo de pegar uma doença infecto-contagiosa. É óbvio que naquele momento você pode ajudar. Sim, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente não está encorajando e nem obrigando que pessoas desconhecidas sejam obrigadas a fazer ventilação boca a boca. Até porque isso não é omissão de socorro. Né? As pessoas às vezes têm um pouco de confusão nisso. Você chamou ajuda, iniciou as compressões torácicas, você não vai ser enquadrado no artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Mas é claro, para esses casos onde eu tenho um familiar, eu tenho um filho, uma esposa, uma namorada, um pai, uma mãe, eu me sinto seguro para tal, esses pacientes vítimas de afogamento, eles se beneficiam por demais. Na verdade, esse é o problema dele. Mesmo que o coração não esteja funcionando, nós sabemos que ele não está funcionando em virtude de uma hipóxia, que é a redução do oxigênio no cérebro.
exatamente porque as vias aéreas estão ocluídas com água. Então, a ventilação artificial, a respiração boca a boca, ela é fundamental. Então, para o leigo, a mensagem fica aqui: a vítima está inconsciente, você tirou da água, alguém tirou da água com segurança, ou seja, um guarda-vida, o guarda-vida já saberá essas manobras, mas eventualmente ofertaram flutuabilidade, tirou e a pessoa está inconsciente, isso é importante, eu inicio rapidamente 5 ventilações de resgate boca a boca. Rony, tem outros métodos para ventilar com mais segurança? Tem. Se a gente estiver num clube, o guarda-vida vai ter os dispositivos de ventilação, dispositivos de barreira, pode ser uma bolsa válvula máscara, que nós chamamos popularmente de ambu, ou a Pocket Mask. Aqui, ó. Pocket Mask, eu tenho a minha aqui, que eu não Você saio. tem aí? Eu tenho sempre. Consegue abrir aqui, sabe? Não ando sem ela. Ó, essa aqui, é a Pocket importantíssima. Isso aqui é barato, muito barato, né? Isso. E é uma máscara que essa aqui já vem inflada, né? Você só empurra ela aí, ela já... Isso ó, aí, ó. Abriu. Okay. Vem aqui, ó. E tem aqui uma outra pecinha que pode ser trocada, inclusive. Perfeito. Pode encaixar aqui? Posso abrir? Pode. Você encaixa ela aqui e ela tem uma válvula que não permite o retorno do ar do pulmão do paciente para a sua boca, para a sua via aérea. Então vai lá e... Perfeito. Né? Exato. E isso encaixa aqui na boca, veda bem, né, nariz e boca e faz a ventilação. Então, nesse caso, o leigo ou o guarda-vidas pode fazer a ventilação com total tranquilidade. É importante que realize um curso de primeiros socorros para conhecer como movimenta, como acoplar a máscara. Então, tudo isso é importante. Por isso, o curso de primeiros socorros ele deveria ser obrigatório em todos. A gente deveria aprender isso na escola. Eu falei da questão do pulso agora há pouco. Falei assim, o leigo não é obrigado a checar pulso, e não é mesmo. Seja ele no momento de inconsciência, onde a gente checa o pulso central, ou seja para saber se o coração está batendo muito rápido ou não, que é o pulso radial, o leigo é desobrigado disso. E eu lamento isso. Eu costumo dar muito aulas de primeiros socorros nas escolas. E quando eu vou às escolas, dou aula para professores. Eu adoro fazer uma provocação, no sentido assim, quem é professor de biologia aqui, levanta a mão. Claro que as pessoas já não levantam. Eu falei, não, fiquem tranquilos, porque eu não vou colocar em nenhuma situação embaraçosa. Aí um ou outro levanta a mão e tal, e eu falo assim, eu sugiro que vocês roubem, no bom sentido, um período das suas aulas de biologia para ensinar os seus alunos a checarem pulso. Porque é importante saber a função da mitocôndria, é importante saber que nós, os ribossomos felizes, é importante tudo isso, mas a gente gasta tanto tempo falando sobre organelas, sobre mitocôndrias, e a gente não ensina a checar pulso para os nossos alunos. E isso faz uma diferença absurda, porque isso capacita, qualifica no caso de um primeiro socorros. E vou dizer mais, doutor, isso qualifica inclusive para identificar pacientes que na fase adulta identificam uma fibrilação atrial, porque percebe que o seu coração não está batendo bem. Antecipa-se e procura o cardiologista para fazer exames, para saber que não tem um problema. E muitas vezes isso a gente não percebe. Porque o ritmo do pulso está alterado. Está alterado, não tá regular, né? Exatamente. E às vezes a gente só vai perceber quando aquela fibrilação atrial, aquele ritmo irregular, deslocou um coágulo e jogou para o cérebro até a pessoa ter um AVC. Até profissionais de saúde, né? Isso é conceitos básicos que têm que ser colocados na rotina, né? Ver pulso é algo muito simples, visível, né? Fácil. Mas faz parte de como aprender, né? Senão não dá, naquele momento é melhor não mexer nisso. Nesse momento atual da nossa sociedade. E aí vem outro questionamento. Passei do nível 5 ou ainda estou no nível 5, mas o afogado não conheço, tenho medo de pegar uma doença infecto-contagiosa, não vou fazer as ventilações, já chamei o SAMU ou o bombeiro. Aí não vou fazer compressão, porque já que eu não vou fazer ventilação, deixa ele aí, vou esperar. Onde é que está o erro aí? Isso, exatamente. Se a vítima está inconsciente e você é leigo, não é obrigado a checar pulso, saber se tem pulso ou não, você deve iniciar as compressões torácicas de maneiras ininterruptas. Que é a massagem cardíaca, né? Que é a massagem cardíaca chamada. Não é massagem, é compressão mais adequada. Eu costumo sempre brincar, massagem é coisa de massoterapeuta, né? Porque compressão, é forte, né? firme, compressão, né? Exatamente. A American Heart, desde 2005, salvo engano, ela tem a concessão instrutor da American Heart, por isso que eu me sinto obrigado em usar alguns termos, né? Então, a American Heart tem nos ensinado, reforçado, para que a gente afaste o conceito de massagem cardíaca, porque a massagem dá uma ideia de algo leve, tranquilo,
E desde a morte do jogador Serginho, lá no estádio do Morumbi, isso veio muito à tona, né? Porque as pessoas faziam massagem. É. E, na verdade, a gente tem que fazer compressões mesmo, compressões fortes, né? Até entrou o termo push hard, push fast, comprima forte, comprima rápido, que é exatamente isso. Eu preciso fazer essa bomba funcionar. Ela não está funcionando. E eu sou o coração batendo através das minhas compressões. Então, nesses casos que você falou, eu estou lá, vítima de afogamento, está inconsciente, não tenho meios, não tenho dispositivo de barreira, é alguém que eu desconheço, eu não vou cometer omissão de socorro se eu não ventilar, mas eu vou ter que fazer compressões torácicas, e aí a gente pode, talvez, dar uma sobrevida, porque a ajuda vai chegar, vem com oxigênio, vem com bolsa-válvula, máscara, e a sequência do atendimento é feita de maneira mais profissional. Mas é importante que eu inicie compressões torácicas de maneira bastante efetiva. Isso também a gente aprende no curso de primeiros socorros. Né? De novo, primeiros socorros está na vida da gente. A gente tem uma missão para cumprir, que é ensinar primeiros socorros para todo mundo. E as pessoas, nos cursos, elas se perguntam assim, para que eu vou fazer compressão se ele não está respirando, não tem oxigênio? Tem oxigênio ainda, né? Sim, perfeito. Grande quantidade de oxigênio. Então, quando você faz a compressão, o coração enche, esvazia, e essa circulação vai prover o mínimo de oxigênio para manter a sobrevivência até a chegada do socorro. Perfeito, né? é isso aí. É o que nós é o ideal para ele? Claro que não. O ideal seria renovar esse oxigênio, ainda mais esses casos de afogamento. Mas aquilo que eu conseguir fazer circular é importante que eu faça, tá? Além do fato disso, tem todos os efeitos deletérios de não fazer compressões torácicas. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Quando você... Eu sou enfermeiro, né? Você vai lá e aspira 10 ml de sangue de uma pessoa numa seringa. Se você colocar em cima da mesa e sair para dar uma volta, depois de algum tempo, entre 5 a 12 minutos, o processo de coagulação se faz, você vai lá, você não consegue mais, porque o sangue está coagulado. Então, com o ser humano não é diferente. Eu preciso fazer isso, inclusive para evitar a coagulação, porque é a finitude mesmo. Aí mesmo que o socorro venha, o melhor socorro do mundo, vem a melhor equipe de resgate, a melhor equipe do SAMU, depois que o paciente entrou num processo de coagulação sistêmica, nada mais poderá ser feito. A morte será decretada a partir claro, da avaliação, mas efetivamente passa a ser incompatível com a vida. Então eu preciso fazer esse sangue circular, certo? E se possível, ventilando, certo? E lembrar que no afogamento tem as 5 ventilações de resgate. Isso, né? Você perfeito. Começa com as 5 ventilações, depois compressões. Isso. Rony, e os 5 da... Piscina segura, isso é importante, salva vidas. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que a Sobrasa já criou, que eles colocaram um mnemônico chamado Águas. Olha que interessante, Águas. O primeiro A é de atenção. Seu filho, menos de 10 anos, tem que estar próximo de você. Qual que é essa proximidade? Um braço. Não é estar ali, eu estou vendo ele, não, é um braço. Lei 8069. É crime se você deixar uma criança... Claro, na maioria das vezes não acontece nada, fica por isso mesmo. Mas é crime você deixar uma criança do qual você não esteja cuidando. Aí a gente entra, inclusive, num outro artigo, o artigo 133, que é abandono de incapaz. Lei é o que não falta, né? Mas eu não estou muito preocupado com as leis. Eu coloco as leis para dar um pouco... Quando a gente fala de lei, as pessoas... É lei? É. Não. A gente tem que fugir do conceito jurídico, que é importante. Eu sempre uso ele como forma de atenção, mas nós temos que pensar no que é o melhor, que é o bem, é a vida. Então, é importante que eu mantenha meu filho. Então, o primeiro A de Águas é atenção. Tenha observação. Quando eu parto para a lei, a distância de um braço, certo? Depois do A vem o G, guarda-vidas. Eu estou num ambiente de serviço público, o poder público precisa prover guarda-vidas treinados, que passem por capacitações, por cursos de recertificações constantemente, porque a gente não faz isso todo dia. E a gente vai se esquecendo. A curva do desaprendizado é absurda, você sabe, tanto quanto eu, talvez até mais. Então, precisa de guarda-vidas treinados e que vai aplicar primeiros socorros assim que ele retirar, em geral, o guarda-vida, só para ficar mais claro aqui, ele já começa a fazer o primeiro socorros dentro da água, mas o guarda-vida é treinado, certo? Então, tem o A, atenção, G, guarda-vidas presentes
Aí vem o U, urgência. Sabe fazer atendimentos de primeiros socorros? Esse é um momento importante, porque o suporte básico de vida que eu faço salvará a vida. Claro que se eu seguir o A, eu estou atento, falhamos na prevenção, falhamos. Ativa e reativa. O guarda-vida está lá, ele saberá fazer. E aí, então, o de urgência. Mas se eu não tiver isso, eu preciso ter conceitos de primeiros socorros que a gente começou a falar aqui. A vítima está inconsciente, eu tenho segurança para tal, comece a ventilar, certo? Então, na sequência do mnemônio, A, atenção, G, guarda-vida, U, de urgência, e vem o outro A. Acesso restrito. Esse é fantástico e cabe dentro das nossas casas. O que é o acesso restrito, que faz parte da prevenção ativa? Barreiras, grades transparentes, que não adianta eu colocar um muro. Eu já fui em lugares assim. Tinha a casa, a piscina e tinha uma muretinha. E um portão. Se a criança transpor essa barreira, você não vê. E rede, Rony? O que você acha das redes que você coloca sobre a piscina? Para evitar a situação? Como barreiras. É uma barreira. Mas o importante é que eu tenha grades anterior, para evitar que ele chegue lá. Porque aquelas redes, sim, elas poderão... Tem vários hoje dispositivos, plataformas que ficam lá, isso tudo... Que ok, é barreira também. Mas eu preciso ter dentro disso aí o acesso restrito. Tudo que for acesso restrito é importante. Quando eu penso em grades, ela tem que ser transparentes, tem que ter não ser escalável, importante, certo? Se eu colocar na horizontal, a criança é curiosa, então ela não pode ser escalável e ela tem que ter uma distância entre uma barra e outra de 12 centímetros. Isso é importante, nossas crianças são todas cabeçudas, né? A criança tem uma cabeça grande, então 12 centímetros é uma medida que a Sobrasa entende ser proteção, não vai passar uma cabeça, a criança acaba não passando por lá. Então, isso tudo é importante. Então, o A de águas, o segundo A de águas é o acesso restrito. E, por último, o S, eu preciso ter ralos anti-sucção, por aquilo que você já apontou. Sobretudo crianças, meninas, né, com cabelos longos, nós temos também garotos com cabelos longos, e se eu não tiver esse ralo anti-sucção, a gente tem muitos casos de mortes nesse sentido. Eu acrescento, inclusive, que eu tenha que ter disponível, é muito comum isso, tá? Eu vou em chácaras, final de ano, alugar uma chácara, ou alguém tem uma chácara, a gente vai lá, e eu tenho muita preocupação, sou um profissional da saúde, com esse ralo, e muitas vezes eu encontro que não tem esse ralo anti-sucção, e a minha primeira preocupação passa a ser o quê? Onde é que eu desligo a bomba? Tem sempre numa chácara, em algum lugar escondido. As pessoas alugam a chácara e não sabem. Quando é o proprietário, às vezes ele sabe. E às vezes é só o proprietário. Você pergunta para a esposa, ela não sabe. Você pergunta para o filho dele, não sabe onde que eu desligo a bomba que vai fazer essa sucção. Mas antes disso, eu preciso pensar num ralo anti-sucção. E o investimento é muito barato, né? No ralo anti-sucção. É uma proteção externa, né? Que divide essa força de pressão, né? E aí, quando a gente fala em investimento, né, ainda nesse caso, não se trata de grandes quantias, mas de verdade, mesmo que fosse caro, né, quanto vale uma vida? Sim, com certeza. Então, a gente precisa fazer esforço, todos de conhecimento, de educação, esforço de investimento financeiro, para evitar qualquer tipo de coisa, porque nada é mais grave do que isso. Perder uma vida. E assim, não é difícil a instalação, às vezes é falta de informação. Falta de informação. Né? Eu, durante o tempo que trabalhava no SAMU e até hoje, o SAMU me ensinou isso, eu sempre fui muito atento a todas essas questões e às vezes você pega a fama de chato até, Sim, né? Claro. Não deixa a criança parte. ficar próximo da piscina, tá pensando no ralo, vai deixar com vó e vó e eles têm outra cabeça e às vezes até a falta dessa formação. Não tem que ter vergonha, né, de ter essa atenção, que é o primeiro, o A, né? Sim. Você já orientar, tomar todas as medidas, porque os acidentes acontecem e depois não tem mais volta e isso não tem preço. Né? Exatamente. A prevenção em todas as doenças ela é sempre a medida mais barata, mais simples e que vai levar a menor chance de mortalidade. Perfeito. Né? Eu acho isso também. Eu defendo muito isso. Sou um profissional da saúde, sou um educador também
Então, esse é algo que me incomoda bastante no processo. Pelo fato de eu ser educador, eu acredito demais na educação. Então, eu acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui. Então, não tem dia, não tem hora para a gente discutir educação. E a prevenção salva, mas eu preciso acreditar nisso. Isso vem com a educação. Então, a gente for parar para pensar, a educação vem antes, né, para tudo. Precisa acreditar naquilo. Eu até não tem muito a ver com afogamento, mas me permita ampliar. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou sobre um evento, cidade próxima aqui de Campinas, não vou citar o nome porque não quero que tenha nenhum tipo de compreensão enviesada, além daquela que eu quero apontar aqui. Então, um evento numa cidade aqui próxima de Campinas, em que a pessoa, conversando comigo, falou, porque minha criança adora essa cantora, e ela apresentou, chegamos ontem, era meia-noite, não sei o quê, mas peraí, o show era à noite? Show à noite e tal, ela gosta e tal. Pensando, mas num show dessa magnitude, será que é prudente que tenha uma criança de 3, 4, 5, 6 anos num local desse tipo? Aí não é lei, não pode. Mas aí o dia que tiver um problema, que morreu um monte de gente, aí a gente começa a criar uma lei para isso. A gente não precisa ter isso. Nós temos uma lei Lucas aqui, ó. Nós falamos sobre a lei Lucas, é claro que é um ganho, mas nós precisaríamos ter essa lei antes da tragédia de perder um garoto. E a gente é habituado a correr atrás do rabo. A gente é habituado a estabelecer sanções, estabelecer leis a partir do momento que alguém já sofreu. Então, eu, na minha ilusão aqui, eu fico pensando, como é que pode você... Claro, passa pela gente, né? De falar assim, não vou levar meu filho lá, porque pode ser perigoso, mas por que não criar, senhores legisladores, criar uma legislação que impeça, depois de determinada hora, uma quantidade de pessoas envolvidas, crianças que são vulneráveis? Porque na hora que ocorre uma tragédia, um desabamento, uma arquibancada, uma explosão, as pessoas ficam irascíveis, as pessoas ficam sem racional e vira um bando de pessoas fugindo. Você vê pisoteamento, Exato. Pessoas esmagadas, né? E assim, é claro que isso é sempre tragédia, até mesmo para o adulto, mas nós ainda temos poder, né? A criança não, ela é mais vulnerável. Então a gente deveria ter um pouco mais de educação. É isso que eu ia falar. Esse tipo a lei até vem bem, a lei, a punição, mas mais importante que tudo isso, e quando você fala de lei Lucas, é a educação. O que é a lei? Rapidamente assim falando, porque nós vamos ter que entrar nesse assunto, mas o que é a lei Lucas, por que ela nasceu e como é que está o estágio atual dela no município de Campinas? Perfeito. Eu não sou a pessoa com autoridade para falar isso. Nós vamos falar mais disso, mas já que citamos, já que você me perguntou, vou responder. Então, a Lei Lucas, infelizmente, aconteceu a partir da tragédia da morte de um garoto, em 2017, numa cidade aqui próxima de Campinas, mas o garoto era aqui de Campinas, num passeio escolar, na hora do lanche, no restaurante desse local, por acaso era uma fazenda, um passeio, e o garoto se afogou com um pedaço de cachorro-quente. Engasgou, né? Engasgou. Falei afoguei, não afogou, né? Se engasgou com um pedaço, tô falando afogamento. O assunto é afogamento. Engasgou com um pedaço do lanche e veio a falecer depois, apesar de ter havido o atendimento do SAMU, da cidade lá de Limeira, ele estava exatamente na cidade de Cordeirópolis, que é ali próximo, e ocorreu essa tragédia, o garoto morreu, vítima desse engasgo, certo? A partir daí, muitas comoções existiram, a mãe abraçou a causa e começou campanhas do conceito chamado do luto à luta, e aqui eu rendo as homenagens, a senhora Adriana, me foge agora, Zamora, Begali, rendo as homenagens aqui, somos sempre solidários a isso. Nós perdemos esse garoto, e ela começou esse processo do luto à luta. Isso gerou muita comoção, parlamentares abraçaram a causa, Campinas criou a Lei Municipal 15.595 em função disso. Mas isso ganhou uma amplitude tão grande que virou lei federal. Hoje nós temos uma Lei Lucas em todo o território. Em 2018 já passou a ter, no mesmo 2018, menos de um ano, teve uma lei federal que é 13.722. Quando a gente fala de Campinas, nós estamos aqui, temos a Lei 15.595. Então, é ela que nós seguimos, certo? Mas é importante dizer que esse conceito ele já está em nível nacional, então, em todo o território nacional, é obrigatório que todas as escolas de educação
infantil e recreação tenham seus professores ou cuidadores ou profissionais treinados em primeiros socorros. Lei federal. A nossa aqui vem antes da federal, a 15.595 também. Obriga que todas as escolas de recreação e de educação infantil, seja públicas ou seja privadas, tenham treinamento de primeiros socorros para seus professores e colaboradores. A nossa lei municipal reza que essa renovação tem que ser realizada a cada 2 anos. Na lei federal é a cada ano, tá? Então tem algumas pequenas diferenças, mas a gente segue aqui o que está na lei 15.595 e o decreto 20.305. O que é o decreto 20.305, Rony? É dizendo como é que tem que ser. A lei está dizendo, precisa ter. Lei é isso, precisa ter. E o decreto 20.305 fala como é que tem que ser. E aí entra as especificações. Cidade de Campinas, eu aqui peço licença para responder, porque eu não tenho essa autoridade, não sou eu que estou por trás disso, mas faço parte do processo. Campinas vem se organizando bastante, através do NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa, para formar pessoas, servidores públicos da rede Mário Gatti, para serem multiplicadores disso. Nós teremos agora, no dia 11 e 12, esse treinamento, do qual eu faço parte, são dos instrutores, para capacitar pessoas para que estejam nessas escolas de educação pública. Na privada, a gente já tem um funcionamento que já existe, tem alguns critérios para ser instrutor, né? Também organizado pelo NEP, mas já acontece nas redes privadas para aquelas escolas que se preocupam, né? Mas não é só para elas que se preocupam, porque isso é lei. Mas muitas vezes as pessoas desconhecem essa lei. Eu converso com pessoas e às vezes eu faço provocação desse tipo, tá, doutor? Eu falo assim, quando eu estou em algum lugar, eu dou vários cursos, né? Eu falo assim, na escola do seu filho, os professores são treinados em primeiros socorros? Eu sempre faço aí. Por quê? Porque é minha obrigação fazer isso, né? Eu sou um profissional da saúde, profissional da educação, então eu preciso estimular essas pessoas. E não sou eu que quero, é uma lei. Eu já quero antes da lei, sempre quis, mas agora trata-se de lei e às vezes as pessoas desconhecem. Agora vai entrar o processo de formação de quem leciona, entrar o primeiro socorros também. O que, na verdade, deveria ser para a sociedade inteira, né? Sim, Outra sim. coisa, não vamos falar sobre isso também, mas é o projeto Samuzinho, que é levar isso para as crianças e adolescentes também, né? Estamos evoluindo, graças a esse trabalho, a essa visão, a luta de uma mãe, né? Do luto à luta, essa frase é fantástica, levando, né, fazendo de um momento de extrema tristeza um avanço para a sociedade em geral, né, evitar, prevenir, e quando acontecer um evento por obstrução de via aérea com corpo estranho, que foi o caso, com alimento, né, saber o que fazer. Mas isso é assunto para outra, né, já estamos fugindo do afogamento, mas é que o assunto de primeiros socorros ele é empolgante, ele é sedutor, né? Então, e precisa, né? Nós vemos países de Japão, Alemanha, Estados Unidos, desde a mais jovem idade ali, as crianças já estão aprendendo, os adultos, tem desfibrilador em muitos locais, então é um assunto a ser desenvolvido, por isso que vocês vão voltar mais aqui. Opa, pessoal do SAMU, você especialmente porque está muito vinculado a essa parte de ensino, né, da população e também de profissionais, né? Perfeito. Rony, mais alguma coisa sobre afogamento importante, algum recado final? Eu gostaria de dar um recado final, reforçando aquilo. Para essa câmera aqui, ó, porque a gente vai botar isso num Reels do Instagram. Eu gostaria de falar com você, pai, com você, mãe, com você, gestor de piscinas públicas, que a melhor forma é que nós tenhamos educação para poder prevenir. A prevenção advém da conscientização da educação. E a gente precisa pensar em piscinas seguras. Sobrasa. Os 5 pontos, 5 passos que salvam vida. A. Mnemônimo águas. A. Atenção. G. Guarda-vida. Senhores gestores, guarda-vidas treinados, capacitados. U. Conheça primeiros socorros. Saibam atuar quando a vítima já estiver em local seguro, fora da água, porque dentro da água, só o guarda-vida treinado
O outro A, acesso restrito. Crie barreiras, mantenha a observação sempre. E S, piscinas precisam ter um filtro anti-sucção, um ralo anti-sucção. A prevenção é a melhor maneira. Isso aí, Rony. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, com muitas informações. Fala onde, Sara, aqui? Qual câmera? Essa aqui, ó. O Rony, ele veio já algumas vezes aqui fazer alguns vídeos sobre treinamento de primeiros socorros, como manobra de Heimlich, de desengasgo, ressuscitação cardiopulmonar com compressões, ventilações. Esses vídeos estão nas nossas redes sociais, mas já fica aqui o convite para que nós façamos mais vezes e para que coloquemos também no YouTube, né? Para que isso fique... Nós citamos aqui num podcast e esse material estará disponível depois para que a população possa ver, não aprender na prática em si, mas pelo menos a teoria vai estar lá. Isso já ajuda muito. Muito, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Podgat. Tchau. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.